Basicamente, vamos lá. Eu vou ensinar hoje como eu faço a minha cabeça de funko e como eu faço o meu corpo. Eu não vou fazer o bracinho porque eu gosto de fazer os bracinhos quando eu já tenho ele um pouco mais adiantado, que aí eu escolho a posição, modelo na posição que eu quero, e se eu fizer tudo na mesma sequência, cabeça, corpo e braço, o braço vai secar mais rápido e de repente eu não vou gostar daquela posição que eu deixei o braço e vou ter que fazer outro. Então eu prefiro sempre deixar o braço para fazer depois. Uma dica legal é usar a massa pluma na cabeça, porque o funko é uma peça que não tem como você adiantar, você precisa respeitar muito o tempo da secagem, e a pluma, por ser uma massa muito leve, na cabeça ela vai te proporcionar menos tempo para que você possa esperar, e ela, além de ser leve, ela tem uma secagem rápida, mais rápida também do que a massa tradicional que a gente usa. Então é uma dica legal a gente usar a massa pluma na cabeça. No corpo eu vou usar a que a gente usa sempre, a massa convencional, né? Que a gente sempre tem à mão. Então vamos. Eu sempre uso a bola 60 para fazer a base da cabeça do meu funko. O que que eu faço aqui? Me orientando aqui pela marcação aqui do meio da bola, eu vou cortar a parte da frente e a parte de trás, tá? Ó, dessa marcação pra cá, mais ou menos uns 2 centímetros. Eu tiro a frente. Viro dessa marcação pra cá, mais ou menos uns 2 centímetros. Tiro a parte de trás. Nessa posição, eu vou tirar a parte de cima da cabeça e a parte do pescoço. Então, eu vou tirar mais aqui e menos nas laterais. Ó, vocês vão entender agora. Parte de cima da cabeça, parte do pescoço. Agora eu vou tirar menos aqui e menos aqui, onde seria a orelha e a orelha. Ó, menos. Vai ficar assim. Vou tirar um pouco a quina que ficou aqui, tá? Mas bem pouquinho mesmo. Essa quina aqui, ó, vou tirar bem pouco. Então, vamos mais ou menos à medida. A parte larga da cabeça, deixa eu demonstrar aqui com o Fred, que ele tá mais quadradinho, ó. Essa parte larga do isopor tem que ter mais ou menos uns 4,5 centímetros. Então, aqui é a parte da frente, onde a gente vai colocar os olhos, onde a gente vai fazer o rosto, no caso, e a parte de trás. Então, é a mesma medida, 4,5 centímetros. A parte de cima da cabeça, a parte de cima da cabeça e a parte do pescoço. Mais ou menos uns 4 centímetros, ó. Parte de cima, parte do pescoço, 4 centímetros, tá? Obviamente, aqui também 4 centímetros. E a lateral, 4 centímetros. A diferença vai ser só nessa largura aqui da cabeça, que o isopor vai ter 4,5 centímetros. Aqui na parte da frente, aqui na parte de trás. O resto tudo é 4 centímetros. Então, basicamente, essa é a medida da cabeça. Mas cortando a bola 60 nessa forma que eu falei, vai dar certo, não se preocupa não. Eu tô dando um norte para vocês,
para que vocês possam desenvolver os seus funcos. Aí, conforme vocês forem errando e acertando, vão achando o jeitinho legal de vocês trabalharem. No funko eu gosto de passar, na bola de isopor eu gosto de passar a cola, tá? Para me poder encapar. Então aqui a minha cabeça já tá preparada. Para encapar essa cabeça eu vou usar 80 gramas de massa, tá bom? Vou pesar para vocês 80 gramas de massa, da massa convencional, a que a gente costuma trabalhar. E depois eu vou ver a quantidade de massa na pluma pura, porque como a pluma é mais leve, ela vai pesar menos. Então, você não vai pegar 80 gramas de massa pluma e encapar que vai dar errado, tá? Vamos ver as duas medidas, tá bom? ,80 gramas da massa convencional. E agora vamos ver aqui quanto vai dar 80 gramas de pluma. Por ela ser mais leve, a quantidade de massa vai ser maior. Então a gente vai tirar essa quantidade de massa. Vai ser basicamente a metade da massa. Vamos pesar 80 gramas por curiosidade para saber o volume de massa que vai dar aqui. 80 gramas. Ó, 80 gramas da pluma, 80 gramas da convencional, da que a gente costuma trabalhar. Ó, em quantidade, a gente tem mais pluma, certo? Então, a nossa função aqui é deixar o volume de massa de pluma no mesmo volume de massa da convencional. Vamos botar aí. Se for fazer a cabeça com a massa pluma, você vai precisar de 60 gramas de massa pluma, ok? Se for fazer a cabeça com a massa convencional, você precisa de 80 gramas de massa. Então, esse problema já está resolvido. Como a minha massa convencional já está tingida, para adiantar o serviço, eu vou trabalhar com ela, tá? Vamos lá. Vou sovar a minha massa. Sovei, vou fazer uma bola, ops, fazer na mão. Fazer minha bola de massa. Eu vou achatar essa bola de massa na minha mão.
Deixo ela bem grossa, tá? Aonde eu casar o isopor aqui é onde vai ser a frente do rosto do boneco, ok? Então, ó, vou casar a bola de isopor aqui e vou trazer a massa para as laterais dessa bola. Seguro dessa forma, sempre a leveza na mão esquerda, para não deformar muito essa parte aqui. E precisão na direita, porque você precisa trazer essa massinha aqui para cima. Não traz arredondando, ó, respeita as quinas. Vou botar só um pouquinho de cola aqui. Aqui, bem fininho mesmo. Bem fininho, o mínimo de massa possível. Essa massa aqui nem é necessária. Se você passou cola direitinho na bola, então aqui você nem precisa deixar massa. Como eu não passei, eu tô puxando a massa bem fininha pra cá. Só pra segurar um pouco aqui. Então é isso, ó. Aqui é a frente do rosto, vou pressionar aqui. Pra essa parte ficar mais quadrada. Aqui. E vou ajeitando, sempre respeitando a quina da bola. Vou puxar essa massa, que eu tô achando que tem bastante massa aqui na parte de trás. Eu não quero tanta massa, tá? Vou tirar o excesso. Tirei. E vou igualando. Procura usar sempre a palma das mãos, porque ela deixa tudo mais lisinho. A ponta dos dedos costuma marcar. Então, tem que aprender a trabalhar com a palma. Para ficar um trabalho mais limpo, né? Então, basicamente é isso. Ó, basicamente, a nossa cabeça já tá no formato certo. Aí, o nosso Funko tem orelha. Só que a gente não vai colocar agora. Primeiro, a gente vai ver aonde fica os olhos. Os olhos, o nariz. E as orelhas. Então, primeiro eu vou marcar os olhos e depois eu faço o enxerto do nariz e depois a gente coloca as orelhas. Vamos lá. A altura dos olhos é um pouquinho abaixo do meio da cabeça, tá? Então, tu pega uma régua. Eu vou medir aqui quanto que ficou essa cabeça, ó. Ficou com 5. Então, 2,5 é o meio da cabeça. Tenta fazer essa marcação de 2,5 bem no meio aqui da cabeça mesmo, porque aí a gente faz o enxerto do nariz, onde a gente marcou o meio da cabeça e se orienta depois para marcar os olhos, ó, assim, ó. 5, aqui, ó, 2,5. Agora aqui.
6. Deixa eu ver aqui, peraí. 6, sim, 6. 3. Basicamente, aqui vai ser o nariz, ó, o meio do rosto. Ó, marquei assim. Aqui a parte de cima da cabeça, a parte do pescoço. Vi qual era a medida, deu 5, marquei 2,5, o meio da cabeça. Aqui, ó, orelha, orelha. Marquei dessa forma, deu 3. Então, a gente achou aqui, ó, o meio da cabeça do boneco. É aqui. Então, se aqui a gente vai fazer o enxertinho do nariz, nessa direção aqui, onde a gente marcou o meio, a gente vai colocar os olhos. Ó, 3. 1,5 centímetro, ó, 3. Aqui, ó, 1 centímetro, 1,5. Aqui, ó, 3. 1 centímetro, 1,5. Vai marcar da marcação do nariz para as laterais, a gente vai marcar os olhos. Então, aqui, ó. Aqui vai entrar um olho, aqui vai entrar o outro olho. Agora, a gente vai fazer o enxertinho do nariz, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar de perto para vocês verem. Ó, marquei aqui o nariz. Com a marcação do nariz, eu me orientei e marquei um olho e marquei o outro olho. Basicamente, ó, a mesma medida. A marcação é no meio do rosto, tá? Aí eu vou pegar um pouquinho de massa pele, a massa que eu tô fazendo no meu boneco. E vou fazer o enxerto do nariz. Aqui, ó, dá pra perceber aqui, ó. Como o Fred tem um bigodinho, dá pra perceber o narizinho dele. É esse enxertinho que a gente vai fazer. Pouquinho de massa, ó, menos de 1 grama. Vou passar um pouquinho de água mesmo. Colocar aqui, ó, narizinho. Você pode usar esse modelador da Condor. Você pode usar alguma ferramentinha de ponta, alguma coisa, para fazer esse trabalho. Você vai fazer a junção da massa do nariz com a massinha da cabeça. Puxa a massinha de cima do nariz, não puxa daqui de baixo não, ó. A massinha não é puxada daqui de baixo, ela é puxada daqui de cima e desce com ela aqui para baixo. Faz a mesma coisa aqui também, ó. Molhando um pouquinho, ó. E puxa. Tem que deixar as massas bem juntinhas, bem unidas, que é para não aparecer que foi emendado, tá? Basicamente, o narizinho é assim. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o olho. Antes eu quero falar para vocês que o Artes da G tem o olho do Funko pronto, tá bom? Os olhos dela é vendido em todas as lojas caçula e nas lojas de artesanato aqui da Baixada Fluminense tem. Nova Iguaçu, Caxias, Madureira, tudo. Madureira não é Baixada, já é Rio, eu acho, mas lá tem também. E vocês encontram o olho dela.
Ela tem esse olhinho todo preto e tem esse olho aqui também de funko colorido, tá ok? O olho dela mede exatamente 1 centímetro. 1 centímetro. Então, o olho ideal do funko seria entre 1 centímetro e 1 centímetro e 2 milímetros, que é um olho ótimo para funko também, tá? Mas isso vai do gosto de cada pessoa, tá bom? Então, eu vou deixar esse aí para vocês. Para fazer o olho de 1 centímetro e 2 milímetros, eu usei a tampa da caneta Posca. É exatamente o tamanho do olho do funko que eu gosto de colocar. Esse da Gé é muito bom também. Como eu falei para vocês, conforme vocês forem fazendo, vocês vão tendo a percepção do que é melhor e do que não é. E modelagem fica muito a gosto de quem está modelando. Então, cada pessoa tem o seu jeitinho de trabalhar e tal, e assim segue a vida. E se vocês não encontrarem o olho, também já sabe como fazer com a massinha, né? Pego a massinha preta. Ou se o olho do funko que vocês estiverem fazendo for de outra cor, melhor ainda, porque vocês podem variar a cor, né, do boneco. Mesmo já tendo em venda aí nas lojas os olhos coloridos, tá bom? É só mesmo por uma coisa assim de última hora. Vai que você tá numa ilha deserta ou no meio do mato, em cima de uma montanha e não tem loja para comprar o olhinho, né? Daí você vai e faz seu olhinho, não tem nada melhor. Apesar que hoje tem internet, elas entregam até nesses lugares. Abri a massinha preta, vim com um saquinho, ó. Vou sobrepor esse saquinho nessa massinha preta e venho com a tampa da caneta. Eu gosto da Posca porque é o tamanho de 1,5 certinho, ó. Faço um olhinho, faço o outro olhinho. O que aconteceu aqui? Eu tenho 2 olhos de funko arredondados, parece que eu tirei de uma forminha. O que dá esse efeito é cortar com o saquinho em cima. Fica perfeito. Ok? Vocês podem até fazer, deixar lá secando e quando for usar já tem o olho pronto. Então fiz isso, agora eu vou colocar o olhinho do meu funko. Vou marcar com um boleadorzinho mais larguinho. Vou passar colinha no olhinho que eu fiz. E coloquei o meu olhinho. Então, aqui, esse olhinho aqui é o olhinho da G. Ok? Se vocês quiserem comprar, à venda nas lojas de artesanato. Esse olhinho aqui é o olhinho feito em casa. Aí fica essa opção para vocês. Aqui. Nosso olhinho feito em casa. Tá?
vamos colocar a nossa orelha. Às vezes o boneco nem precisa de orelha. Tipo aqui, ó. O Coringa não precisou fazer orelha. Depende do boneco que vocês estão fazendo na hora. Os outros, todo mundo tem orelha. O Fred tem orelha, a Amy tem orelha e brinco também. E o John, apesar de não aparecer tanto, mas ele também tem orelha. Então, vamos fazer a orelha do nosso Funko. Você vai pegar uma bolinha de massa, mais ou menos 1 grama? Acredito que sim. Uma bolinha não, 2, porque ele tem 2 orelhas. Eu vou pesar só por desencargo de consciência, mas eu acredito que seja 1 grama. Eita. Ih, minha consciência me enganou. Mas eu não preciso de tanta massa. 1 grama é suficiente, ó. Aqui deu 0,8. Não chegou nem a 1 grama. Eu acho que tá suficiente. Não precisa de 1 grama certinho, não. Tá bom? Aqui, os dois com 0,8. Menos de 1 grama. Ó, fiz bolinha de massa, fiz um rolinho. Eu vou achatar esse rolinho aqui na minha mão. Oi? 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 Quer alguma coisa? Só um minutinho, tô quase acabando. Ó, bolinha de massa, rolinho, e vou achatar esse rolinho. Achatei. Olha como que ficou. Já no formato, ó. Agora eu venho aqui, ó, na lateral. Não vou passar nem cola, não. Na direção do olho. Deixa eu marcar aqui pra vocês verem, ó. Eu venho aqui, ó. Na direção do olho, praticamente no meio da cabeça. Eu puxo só um pouquinho pra frente. E aqui eu vou colocar uma orelha. Então, do olho pra lateral da cabeça, um dedo. Vou marcar assim um dedo, ó. Do olho pra lateral da cabeça, um dedinho. Então, mais ou menos aqui, ó, aqui. Foi. Passar água. E acomodo aqui, ó. Pode ver que tá bem na direção do olho, ó. E acomodo aqui. Venho com uma ferramentinha, pode ser o pincel modelador, pode ser alguma ferramentinha de ponta. Molho aqui na aguinha. E vou fazer a junção da massinha da orelha com a massinha da cabeça, tá? Ó, junto as duas massas. Juntei. Ver se tá igual. Coloca assim de frente pra você. Não se preocupa se tu achar que tá meio orelhudo agora, mas quando colocar o cabelo, aí a orelha dá uma assentadinha, não dá nem pra perceber. Mas basicamente é isso, ó, vou colocar de frente pra vocês. Tá? Vai ficar assim. Então, essa cabeça aqui, ela vai secar. Bota aí 3 dias, deixa a cabeça secar em paz, porque o corpo também vai ter que secar em paz.
Não dá para fazer um funko para entregar em uma semana. Sinto muito dizer isso para vocês, não dá. Você precisa de pelo menos uns 20 dias para esse funko ficar em pé. Para a base secar, para a cabeça secar e você poder entregar para o seu cliente e ele não tombar, tá bom? Então, acho que não é nem jogo fazer um funko só. Procura começar pelo menos uns 3, de 3 a 5, que aí quando chegar ao final dos 20 dias, tu já tem 5 bonecos prontos. Antes de ensinar, não ia ensinar a base, mas como eu tenho que pegar no preto, eu prefiro pegar no pele primeiro, então vou ensinar o corpo, tá bom? Pro corpinho, você precisa de 15 a 20 gramas. Eu calculo sempre a altura do boneco, tipo, eu errei no Fred, eu deveria ter colocado umas 20 gramas no corpo dele, eu coloquei acho que umas 17, 16 gramas. O Fred Mercury, ele era um camarada bem alto, né? E o meu Fred Mercury realmente ficou funko, ficou anão. Mas, como eu disse, ele tá bem bonitinho, não tem problema não. Já a Amy, era pra mim ter colocado menos massa no corpo dela. Coloquei mais, ela ficou um pouquinho mais alta, até por conta do saltinho, ó, que ela tá. E assim segue a vida, segue o baile e a gente vai acertando. Eu vou colocar 18 gramas pro corpo desse boneco. Eu não sei exatamente ainda o que ele vai ser, quem ele vai ser, porque isso aqui é uma base de funko, mas ele vai ser alguém. Ele vai ser algum personagem, ele vai ser alguma coisa. Essa base serve para qualquer coisa, tendo perninha de fora ou calça comprida, porque se você for fazer princesa, aí a modelagem do corpo é diferente, tá? Então vamos lá. 18 gramas. 18 gramas, vou botar 17. No funko, 1 milímetro faz diferença. 1 centímetro, 1 grama faz diferença. Eu vou botar 17 gramas. Então bota aí, escreve aí no teu caderno, 17 gramas. Aí coloca, observação, receita da Andréia. Se eu não gostar, eu mudo. Vamos lá então. Fiz uma bolinha de massa. É uma modelagem de corpinho com perna, então todo mundo aqui é a mesma modelagem, tá? Exceção do pezinho, não, mesma modelagem, ó. Até o pé da Amy é a mesma coisa, ó. Que eu só botei o sapato, todo mundo mesma modelagem. Bolinha de massa, fiz um rolinho. Eu vou ir dando as medidas, que é para poder não... De repente pode ajudar. 4 centímetros, tá? Um rolinho de 4 centímetros. Dou uma leve achatadinha nesse rolinho, ó. Mais gordinho, aqui é a frente, aqui é as costas, onde ficou mais fininho é a lateral. Fiz isso, eu vou cortar aqui, vamos colocar aí 2 centímetros é muito, 1,5 centímetro. Vou cortar para separar as pernas, tá? Aqui, ó, 1,5 centímetro. Agora eu separo e vou dar o formato de perninha, vou arredondar, vou bolear, ó, separo e vou tirando a marcação do corte que eu fiz com a régua. A princípio, eu já percebi que eu cortei mais massa para esse lado do que para esse, então eu vou juntar aqui e tirar esse excesso de massa. Assim vai minha 1 grama que eu tinha colocado, ó. E vou ajeitando, ó. Não paro de mexer aqui, mexer ali, olha só. Perninha arreganhada, mas é perna. Aqui, ó, a cintura.
Vou afinar aqui um pouco a cintura. Aqui, ó. Afinei, né? Vou aqui, ó. Vou beliscar aqui e girar. Belisco e giro para tirar o pescoço, ó. Belisco e giro, belisco e giro, ó. Vou beliscando e puxando a massinha para cima, que eu vou formando o pescoço. Não se preocupa com o tamanho do pescoço, que depois a gente ou corta ou vai aqui dentro da cabeça. Isso aí não é problema. Isso aí a gente ajeita depois, ó. Ajeito a cinturinha. Foi, né? Vejo se as perninhas tá na mesma largura uma da outra. Deixa eu fechar aqui. Ah, essa aqui ainda tá um pouquinho maior. Vou tirar mais um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Agora eu vou fazer o formato. Eu vou abrir mais um pouquinho aqui, ó. Ó, que eu tô achando que o tronco dele tá muito largo para as pernas. Então tem que diminuir esse tronco e a perna ficar maior, porque eu preciso de mais volume de massa para fazer o pé. Ó, alonguei a perna. Agora aqui, ó. Vou dar uma leve dobradinha aqui já para começar o formato do pé, ó. Ó, dobrei. E venho aqui no calcanhar, ó, belisco para puxar a massinha para criar o calcanhar, ó. O pé dele não precisa ser tão pequenininho, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho mais desproporcional pro corpo, mas dá certo quando botar o sapatinho, fica tudo bonitinho. Ó. Aqui onde é o... Meu Deus, como é que chama essa parte aqui? Não é o calcanhar, não. Aqui, nessa ligação entre o final da perna e o começo do pé. Bem aqui embaixo, onde termina o sapato quando a gente calça. Dá uma afinadinha aqui também, ó. Mocotó? Acho que é um mocotó. Se não é, vai ficar assim. Ó. Então, basicamente, esse é o meu corpinho. Esse corpinho aqui eu visto com qualquer roupinha. Com qualquer personagem que vista calça, vista saia, vestido. A prima tá gripada, Jonas. Menos pra princesa ou vestido longo, rodado, que não fica legal, tá bom? Aqui, ó. Vou botar ele aqui em pezinho, ó. Lembrando que esse pescoço vai diminuir um pouco, tá? A gente depois ou corta ou ele vai dentro do boneco quando for juntar com a cabeça. Ó. Desconsiderando 1 centímetro aqui do pescoço, que vai sair esse 1 centímetro, ele tá com 7 centímetros. Esse corpinho tem 7 centímetros. Eu vou até cortar logo, que é para não confundir a cabeça de vocês. Então, eu vou tirar daqui. Normalmente eu não tiraria. Só tiraria depois, quando tivesse seco, que eu visse ou a necessidade de cortar, ou a necessidade de, quando eu fizer o furinho aqui, ele entrar junto com o arame. Mas eu vou fazer isso para que vocês não fiquem confusas com o tamanho que tem que ficar o funko. A cabeça vai encaixar aqui. Aqui, ó, ele tá com 7 centímetros, esse corpinho vai diminuir, né? Vamos botar aí uns 6 centímetros, 6,5, né? Vai diminuir. E aqui a cabeça. Deixa eu ver se tá certinho. Vou puxar mais pra cá.
ó. Tá com 11 centímetros. Vamos botar aí, depois dele sequinho, só o corpo peladinho, 10,5. E com o cabelo, dependendo, no final das contas, ele fica com uns 12, 12,5 por aí. Tá? Basicamente é isso. Agora vamos por parte aqui, ó. O pezinho dele ficou com 2,5. A perninha, até essa parte aqui, ficou com 3. E o tronco dele também com 3. Agora a gente vai fazer essa base aqui, tá bom? Que aí deixa tudo secar junto, pra não ter problema de, no final, ter peças moles no trabalho final de vocês. Para fazer a base dele, eu fiz o seguinte: eu peguei a massa preta, vou fazer com a massa cinza, porque a minha massa preta tá pouquinha e eu tô economizando, tá? Vou fazer com massa cinza. Tem essa daqui, mas deixa a bichinha aqui, porque eu só tenho ela. Vou pegar essa massa cinza, vou sovar. Fazer bola. E vou abrir ela um pouco. Ó, fiz uma bola, achatei, vou colocar aqui na mesa. Vou pegar a régua niveladora, ó, a de meio centímetro e a de um centímetro? É 1 centímetro? Acho que é. É 1 centímetro. A de meio centímetro e a de 1 centímetro. Coloca uma em cima da outra. Aqui. 1 centímetro, meio centímetro. Coloca uma em cima da outra e vou abrir essa massa até encostar na régua. Encostou na régua, parei. Eu venho com esse cortador maior desse kit aqui, ó. Passar um pouquinho de óleo. E vou cortar. Cortei. Então, eu já tenho a minha base. Ó, é interessante que a base do funko seja alta, tá? Ela vai diminuir. Olha o que que vocês vão ter. Essa base aqui, foi feita dessa forma. E aqui, ó, vou deixar secar também. E naquele processo, deixa secar. Eu tenho muito dessas esponjinhas aqui, ó. Elas são bem legais. Vocês não vão nem acreditar. Eu pago R$1 numa esponjinha dessa, naquelas lojas de... Ali no Saara, em frente à Caçula, tem umas lojas que vendem isopor. É R$1, eles vendem os pedaços. Elas vêm bem gordinhas assim, aí eu divido em dois. R$1 eu ainda divido. Olha só a minha situação, meu Deus. Ó. É, aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho a outra. Elas vêm, basicamente elas vêm assim, ó, bem gordinha, bem grandinha. Tipo, eu acho que esse pedaço era daqui, esses dois eram irmão. Aí eu dividi e fiz 2. Entendeu? Ainda não era daqui, mas tudo bem. Então eu faço isso, para botar para secar a vela separadinha, o número com o nome da criança, com as bases, fica tudo separadinho, fica bem legal. Ó, vende também esses aqui que é bom para botar para secar a cabeça.
Aqui que eu fiz. Esse aqui eu comprei separado. Aqui foi R$1, R$2, R$3. E aqui eu boto para secar a cabeça. Então, quando vocês forem lá pelo Saara, vocês vão lá na loja de espuma lá e compra, que é bem útil. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar essa basezinha, colocar para secar aqui. Ó, dá até os 3 aqui, ó. A base, a cabeça e o corpo. E aqui já tá um trabalho. Depois eu volto com a continuação dessa aula. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, porque eu vou esperar a cabeça secar, o corpo dar uma secadinha também.